Olá, estou aqui na TV Ciência do Início da Vida para falar o que na época foi o quinto capítulo da minha tese, os 3 primeiros anos de vida. Isso porque, depois de continuando pesquisando, eu percebi que aquela parte que eu tinha colocado na concepção precisava de um tratamento à parte. E aí virou um 6º capítulo que na tese não está, mas eu venho falando, como já falei aqui na TV, sobre a preparação para a concepção. Muito importante. E agora, nos 3 primeiros anos de vida, foi muito o que me levou a chegar lá na pré-concepção. Por quê? Na prática, muita gente começou a estudar ciência do início da vida e ter seus filhos dentro desse conhecimento, né? E mesmo assim começaram a haver alguns problemas. Primeiro, entender o que são os fatos naturais. A criança recém-nascida, ela já conhece identificar som que ela ouviu durante a gestação, ela identifica imagem, dependendo da imagem, faixas grandes ou faixas pequenas, ela escolhe gosto, porque isso o De Gasperi, usando um aparelho que ele acoplou a um computador, que era chamado chupômetro, né? Ele foi verificando que a criança era capaz de ter os sentidos visuais muito bem, muito obrigado. Se entendia durante muito tempo que a criança não tinha sensibilidade visual, não tinha sensibilidade acústica, não tinha sensibilidade dolorosa. O Anand, em 1987, provou que tem, sim, e que é em torno de 300 vezes mais do que o adulto, só que com não exatamente precisão de aonde é que a dor está acontecendo. Então é muito mais dramático, né? Todas essas sensibilidades já estão presentes no recém-nascido. A mãe, percebendo, estando em contato olho no olho com a criança, ela vai perceber que as crianças vão demonstrar um som, elas viram a cabeça para a direção onde esse som saiu. Um cheiro desagradável, de alguma maneira elas vão reagir. Eu estou falando tudo isso, não é para ninguém testar não, está lá na tese, todos os testes científicos e tal, mas quando acontecer, né, a criança reagir, já sabe que é absolutamente normal. A criança a sensorialidade que ela adquiriu intrauterinamente aparece logo ela recém-nascida, né? O que ela não tem como resolver é que nos 3 primeiros meses de gestação ela tem sensibilidade vestibular, que dá para ela noção se ela está de cabeça para cima e cabeça para baixo. Só que ela reage, se você botar a criança de cabeça para baixo, lógico que ela vai gritar. Ela reage. Porém, ela não sabe se haver com a situação da gravidade. Por quê? Ela viveu 9 meses sem gravidade. Nós vemos os astronautas tentando se entender com um lugar de 0 de gravidade. E toda a dificuldade, toda a adaptação são meses. E é adulto, hein? Mas a criança, ela ficou 9 meses num ambiente sem gravidade. Água. E agora ela está num meio com gravidade. E muito frequentemente, quando nasce o hospital, as pessoas arrancam o vernix gaseoso, que deveria ser tirado só com 7 dias.
porque é aquilo que protege a criança da pressão da gravidade. E ela vai levar um tempo aprendendo, que é o primeiro ano de vida, ela vai levar 1 ano para desenvolver, em torno de 1 ano, os meninos mais rápido que as meninas, mas vai levar em torno de 1 ano para aprender a lidar com a gravidade. E isso significa conseguir ficar em pé, conseguir andar, conseguir correr. Então, isso é mais ou menos 1 ano. Por quê? A gravidade, ela atinge o corpo da criança e você vê quando ela começa, às vezes já sentada, perto de 6 meses, ela ri, ela às vezes é capaz de cair, como se fosse um boneco, pro lado. Ela, ou antes de 6 meses, ela vai e começa a rir, e ela não consegue equilibrar o corpo dela rindo e estar sentado na gravidade que existe. Então ela vai, pum, tomba. Depois, essas coisas todas são completamente normais e ela vai indo, em geral ela engatinha. Há crianças que não chegam a esse momento de engatinhar. Elas tentam fazer propulsão no corpo de várias maneiras, mas não necessariamente engatinham. Tem outros que engatinham mais cedo do que eu esperava, que é em torno de 6 meses. Hoje, as coisas estão acontecendo neurologicamente muito mais aceleradamente do que no passado. Por isso que as escalas de desenvolvimento neurológico estão sendo deixadas de lado, porque está tudo mudando. As crianças estão abrindo o olho muito mais do que abriam, estão conseguindo segurar coisas com força muito mais do que no passado, porque elas não tinham como, mas nem todas. Umas tantas conseguem, outras não. Ainda não é 100%. É um desenvolvimento neurológico que está acontecendo, mas não é 100%. Uma vez que a criança conseguiu chegar à situação de pegar algo ou até subir numa cadeira para pegar um alimento, ela muda o olhar. Você percebe que aquela meiguice, algo frágil do bebê dá um outro jeito. E você, olhando para os olhos da criança, você percebe que ela está mais alerta, né? E é um alerta de alegria. E aí, esse é o ponto que normalmente a criança tende a não querer mais aleitar no peito. Até os 6 meses ela deve ser aleitada exclusivamente no peito, mas aí nesse momento não mais. Quando a criança tenderia, né, a não querer mais, como qualquer animal, mamífero, óbvio, né, quando chega um momento que ele já consegue de alguma maneira caçar, ele não quer mais o aleitamento. E mesmo o grude físico com a mãe, ele muda. Não há tanto grude. Não é que ele não fique perto, não é que ele não beije, não é que ele não abrace. Não. Mas é que é uma necessidade de corpo colado menor. É como se ele tivesse vontade de conhecer o espaço. É uma reação muito engraçada quando você leva no parque, eles saem correndo. Correndo para onde? Não é que eles estão correndo para alguma coisa. Eles estão simplesmente experimentando aquele espaço. Especialmente quem mora em apartamento. Então vai onde tem um lugar para ele poder correr, para ele poder andar, ele vai tender a, especialmente meninos, ele vai tender a se aventurar, né? A menina, ela tende a ficar mais observando,
mas observando, mas prestando atenção, mas olhando para as pessoas, quem é que está, quem é que não está, olhando as coisas, olhando, simplesmente olhando. E com isso, o menino que já vai indo para a ação, que é a natureza atávica dele, e a menina, nessa observação, ela tira conclusões. E com isso ela vai tentar comunicar as conclusões dela. E ela vai desenvolver a fala mais rápido, antes de 1 ano, muitas vezes. Né? O menino vai desenvolver por aí. Primeiro a ação, especialmente das pernas, e realmente, quando uma pessoa tem acidente vascular cerebral, no método Borbach, o método suíço, para essas situações de reabilitação, você estimula bastante as pernas, o que ajuda a pessoa a recuperar a fala. Mas os meninos começam a correr e depois eles começam a poder falar. E aí, a fala do menino normalmente não é de grande vocabulário. A não ser que, por exemplo, os pais têm hábito de ouvir música com letra na língua dele. Aí a criança fala mais rápido. Ouvir música, quer dizer, tem as músicas que são clássicas de bebês, né? Lullaby, bem música para bebê, mas aqueles Beethoven para bebê, Chopin para bebê, enfim, vários artistas clássicos, vários compositores clássicos, e fizeram uns CDs com versões que são relaxantes para a criança. A verdade é que grande parte das músicas clássicas elas têm nível de megahertz, 432, 438, enfim, 528. Essas músicas, nessas frequências, isso vocês encontram na internet, são excepcionais para o desenvolvimento dos órgãos e inclusive para manter a saúde dos órgãos no adulto. Se as pessoas soubessem que quando elas estão trabalhando no computador, se elas pudessem ficar ouvindo simultaneamente essas músicas, elas teriam muito menos dano da radiação que o computador exerce sobre o corpo da gente. Orgonite ajuda, pequenos cactos ajudam a diminuir essa radiação, mas a música ajuda muito. Fora isso, a música ajuda a regeneração dos órgãos. Essa música, né, que você coloca desde o tempo que a criança está sendo gerada, ela automaticamente, com aquela música, ela fica bem, ela dorme bem. A mesma música que você botou. E é engraçado que se você usa uma outra que você não botou, não dá o mesmo efeito. Essa música que ela já conhece, que ela já tem na memória, e ela vai, de alguma maneira, estar muito bem. Uma coisa muito importante nesse primeiro ano de vida é o seguinte: suponha que uma criança com 3 meses começa a ter qualquer tipo de mal-estar, qualquer tipo. O que eu costumo perguntar é o que é que aconteceu com você, mãe, quando você estava grávida de 3 meses. E assim, essa lógica a gente usa nos 9 meses. Um evento que aconteceu, por exemplo, a mãe foi assaltada quando estava com 7 meses de gravidez. Então foi um mega susto. Aí de repente a criança começa a chorar dia e noite, 7 meses. E quando você pergunta o que foi que aconteceu com você, com 7 meses de gestação, aquilo que está programado volta a acontecer. A criança entra em pânico, a criança pode ter diarreia, enfim. É só prestar atenção. Você lembrou o que é?
Bom, agora conta para a criança, faz o game, o que foi que aconteceu, como aconteceu, toda a verdade. E depois diz, agora está tudo bem. No dia seguinte ela está ótima. Normalmente isso funciona uma vez só. Mas os 9 meses vão ser um plano rebatido do que cada mês da gestação. Já no segundo ano, quando está no segundo ano, a criança vai desenvolver um vocabulário de em torno de 500 palavras. Todas as crianças vão? Não. Quando uma criança, e é mais comum em meninos, apresentar, não falar, ou apresentar gagueira, tem mentira na história. Às vezes tem mentira, se é total bloqueio de fala, total, você tem que pensar na possibilidade de haver mentira no casal e tem que dar uma olhada na questão da mentira nos ancestrais, como se fosse assim, um padrão repetitivo. Então aí é bom fazer aquela decodificação do DNA para saber quem começou essa história. Quando você descobre qual foi o ancestral, o que aconteceu, conta para a criança e aí ela começa a falar. Situações feminino, que aconteceu com a empregada, que o menino sempre pensa que é empregada, já que foi a mãe que escolheu, se ela fizer alguma coisa ruim com ele tende a não querer falar, para não trair a mãe, porque foi ela que escolheu. Tentar descobrir o que houve, o que não houve. Não é para ficar paranoico de encher a casa de câmera de TV, não. Usa a intuição. Observa o corpo da criança. Observa se existe uma marca. Muitas vezes, muitas mulheres trabalham em casa para uma outra mulher, só que elas próprias abandonam seus filhos. Então, às vezes, a criança está, principalmente nas fases em que vai nascer dente, em que vai começar a andar, toda vez que existe um salto, a criança fica mais grude, que o pessoal diz mais ranheta, né? E às vezes a empregada não tem paciência, porque o filho dela está lá de situação parecida, ou passou por situação parecida, ela não pôde acudir. Então ela tem menos paciência, ela dá belisca. Acontece? Então preste atenção. A coisa da câmera não é legal, porque na verdade a nível de energia a criança sente. E se eu sou adulto, estou fazendo gravação aqui, de alguma maneira eu tenho uma sensibilidade de mudança de campo, imagina um bebê. Total sensibilidade de mudança de campo. Então, não façam isso. Não é bom. Né? E aí, você observa, e isso pode retardar a fala, pode dar gagueira. Fatos traumáticos que não foram verbalizados. No momento que você descobre, você revela para a criança, ela fica muito bem. Fica falando normalmente, como se falasse normalmente ontem. É muito importante, há uma coisa que na ciência dessa vida é toda ela dirigida para o que aparece e em cima de resultados rápidos. Na verdade, é uma ciência que responde por quê. Não existe, a criança não está falando direito, então vamos fazer não sei quantos exercícios. Olha só, vamos descobrir. É mais rápido. Vamos descobrir por que ela não está falando. Entender que o ser humano e todos os animais do planeta têm reações.
a fatos. Fatos acontecem e eles têm reações. Se nós não descobrirmos por que ele está reagindo assim, que durante séculos, né, desde 1920, a medicina mudou e passou-se a criar ideias, na verdade, a respeito das coisas. Mas ideia é uma coisa, fato é outra. Se você vai no fato, você reverte o fato. Se você vai na ideia, você pode prolongar um tratamento por muito tempo, sem muita redução. Passando essa fase, que é a fase que a criança fala, é a fase onde a criança se expressa e expressa bem, é importante, continua sendo, prestar atenção no olhar das crianças para as pessoas. Quando uma criança sistematicamente evita estar perto de alguém, algo ou chora, algo vai buscar prestar atenção no quê? Pode ser que tenha sido um avô, avó, que a criança e a mãe estavam assim, no namoro, no idílio, maravilhoso. De repente, uma dessas pessoas chegaram brigando, chegaram discutindo. Aí a criança viu a mãe chorando, quer dizer, saiu de um estado emocional para outro. E aí a criança, que não entende qual é o conteúdo da história, mas ela entende das emoções, mais do que os adultos, ela percebe, ela sente no corpo, ela pode ficar com aquela figura marcada como não é boa para a mamãe. E outra coisa, há uma coisa que de uns anos para cá passou a ser dito sem ter muita noção de qual era o desenvolvimento da criança. A criança precisa se socializar. Nada. Aí a criança vai para a escola, chora e parece que esse choro não é uma comunicação desesperadora. É manha. Não é, não está pronto. Não está pronto para não estar com a mãe. Porque o mundo ainda é mãe e não mãe. Não mãe, não pai, não irmão, é um outro mundo que tem um nível assustador. Principalmente se no ambiente familiar dos pais, com os avós, com os tios, há desavença. Essas crianças já esperam que o mundo da escola seja ruim. Ela já entra gritando. Então, preste atenção. Espera. Deixa a criança também. Resolve os problemas de casa. A escola, mandar para a escola, não é ter mais tempo para resolver os problemas de casa. Isso é uma ilusão. Não é. Resolva os problemas e aí a criança está, o tempo dela está na escola. Esse não é o tempo, porque vê bem, no primeiro ano ela está lutando contra a gravidade. No segundo ano ela está lutando para desenvolver a capacidade dela de falar, de expressar. O primeiro vocabulário dela é substantivo. Ela quer as coisas. É meio que fala de mim. Mas é assim. Depois ela vai começar a falar algum adjetivo, porque ela sente que tudo está na fase ainda de bom e mal. Bom, mal, isso ela fala. Ou então faz assim com a cabeça, dizendo que não quer. Né? Mas tem uma conotação de adjetivo. E a última palavra que a criança vai falar é verbo. Exatamente nessas funções. E porque o verbo já está dizendo que eu estou indo, começando a poder ir. Então, lá para o final do terceiro ano, que ela já desenvolveu pensamentos assim, pequenininhos, né? Mas as impressões ficam por esta vida, que ficam no inconsciente, ficam nos neuropeptídeos e ficam pro resto da vida como sistemas de crença. Pode se mudar? Claro que pode. Tudo tem solução.
e tudo é resolvido. É só prestar atenção, ver a causa e trabalhar a causa. Quando a criança começa a falar verbo, ela já está dizendo que ela quer mais ação na vida. Veja bem, ela fala substantivo porque ela quer a coisa. Ela começa a dizer não, sim, porque ela está começando a qualificar a coisa, as coisas à volta, com alguma consciência. Quando ela começa o verbo, ela está dizendo eu quero ir, eu quero fazer. Então começa inicialmente, perto dos 3 anos, ela ter um flerte com ações. E é muito interessante que, se você prestar atenção, coloca a criança no parque, mesmo parque ela vai mais longe. Ela sobe um brinquedo que ela não subia. Isso está mostrando que o universo dela está se tornando maior. Nesse momento, ela fica mais tempo brincando com os amiguinhos do parque e não corre tão rápido para a mãe. Aí ela mostrou que ela quer estar com amiguinhos. Aí está na hora, lá para os 3 anos de vida, está na hora de levar um pré-escolar. E alfabetização só aos 7. Porque quando você alfabetiza, você paralisa a parte do cérebro. Não é para fazer isso. Aí ela vai querer brincar, que seja uma escola que dê para ela instrumento, deixa ela buscar o instrumento que ela gosta. Normalmente começa por flauta, né? E aí vai indo, e vai indo, e vai indo. Nada de exercício cadenciado, ritmado e feito todo mundo igual. Por quê? Você vai querer que teu filho tenha 1000 problemas de articulação quando chegar a 40 anos? Que se você fizer isso, é o que vai acontecer. Você está programando a articulação, porque a gente fala das idades um todo, mas cada órgão tem seu tempo. Por que você não vai dar café para uma criança, café puro, expresso, uma criança de 3 anos? Então, não tem ensino digestivo para isso. Da mesma maneira que você não vai dar bebida ao plano. Então, os órgãos em si, eles têm seu tempo de desenvolvimento. Então, as articulações, elas vão estar prontas para poder fazer alguma coisa rítmica, cujo ritmo não é o corpo dela que está fazendo, é o grupo que está estabelecendo, ou é uma autoridade que está estabelecendo, depois do 7. Que as articulações dela já ficaram prontas. Com isso, você preveniu, isso é uma coisa sabida há mais de 100 anos. Mas as pessoas continuam não estudando isso nas escolas de pedagogia, não explicando isso para os pais. A ciência início da vida nasceu para dar este tipo de informação, que não é nem informação que nasceu ontem, não. São informações sobejamente testadas em 80 países, em milhões de pessoas. Mas é aquela coisa. Há uma história dentro da nossa sociedade que é finge que isso não existe. Quando as coisas não são muito cômodas, finge que não existe. E não é finge que não existe. 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 E é assim. Quer dizer, os meus problemas de articulação nasceram porque, numa época muito precoce, minhas articulações foram puxadas. Da mesma maneira que a criança percebe que os pais querem que o desenvolvimento dela seja mais rápido. Não adianta, vai ser assim. Mas querem que o desenvolvimento seja mais rápido. Essa criança tenderá a ser muito ansiosa na vida adulta.
Aí dá para consertar, sim, claro, dá para consertar. Mas esse período de tempo, esses 3 primeiros anos, a criança quer o carinho, quer a brincadeira, quer descobrir, por temperamento gosta mais disso ou daquilo. Sempre evitem brinquedos que sejam de plástico, sempre usando brinquedo madeira, coisa viva. Nós queremos uma sociedade que preserve a natureza. A gente não quer, basicamente, uma sociedade que foi criada, educada, adorando produtos de petróleo, que é plástico. A gente sabe que carro a água, carro movido a magnetismo, um monte de coisas já existem, eletricidade, já existe. Além disso, a própria população, aqui mesmo no Brasil, várias pessoas já inventaram carro a água, moto a água, mas existe um tropismo pela coisa do petróleo. Mas é lógico, a crença da criança, que é quando ela forma as crenças de vida, os 3 primeiros anos de vida, ela brincou com produto de petróleo. Ela não brincou com madeira, ela não brincou com algodão, ela não brincou com pano, ela não brincou... É mais interessante, se você deixar a criança sentada na cozinha, ela vai adorar abrir a porta do armário da cozinha e ficar brincando com panela e colher de pau. Isso ela gosta. Essas coisas que ela vê os adultos usando são as coisas que ela gosta. Olha, se o pai ou a mãe fica o tempo todo no celular, ela vai querer celular. Mas se o pai e a mãe ficarem tanto tempo no celular, mesma coisa TV. Essas coisas todas que são nefastas, que fazem o olho ficar parado, parte dos cérebros param também, o desenvolvimento já foi provado. Quando chega lá no 2º grau, tem dificuldade de terminar. Tudo isso já foi visto. São as consequências dessa paralisação cerebral que acontece quando você vê imagens e os desenhos que se colocam na internet são violentos, as crianças ficam menos empáticas, menos sensíveis à dor do outro. Tudo isso, o que a criança viu? Ela copia. Então não adianta você educar a maior educação. 90% da educação é exemplo. Quais são os valores que você pretende que seu filho tenha? Dê exemplo. Não dá exemplo trocado. Exemplo trocado não funciona. Que sociedade você quer? Pensa nisso. Reflete nisso. O que você vai ensinar para o seu filho? O que você vai fazer? Que música que ele vai ouvir? Que quadros que ele vai ver? Sabe, tudo isso, contos que você vai ler para ele, tudo isso influencia. Aos 8 anos, essa criança tem uma inteligência não só cognitiva, mas afetiva, espiritual muito maior. Sim, os 3 primeiros anos de vida, junto com o período de gestação, ela foi exposta a mãe se emocionou com quadros. Um dos meus sonhos é colocar aqui no site ciencianisdavida.org um museu interativo do nascimento, para as mulheres clicarem lá na internet e poderem ver ou printar os quadros que mais toquem a ela. Esse ato faz com que a criança já se sensibilize com pintura. E é um marco. Aos 8 anos, a capacidade da criança de ter um pensamento mais global, mais perceptivo, botando peso nas coisas, tendo também um sentimento presente. Na verdade, isso dependeu do que você alimentou. O alimento da grávida não é só o alimento não transgênico, não agrotóxico, de preferência tudo integral, de boa
de uma fonte que você conhece, bem seguramente, mas também o alimento das palavras, o alimento das conversas, o alimento do tipo de som que ela ouve, o alimento do tipo de quadro que ela fica ali fazendo um pouco de meditação. O pai fica fazendo meditação. Esse diálogo bebê-pai, bebê-irmãos, esse diálogo é muito importante desde a gestação para uma estrutura de família sem competição, sem ciúmes, sem nada. Porque desde o útero já somos uma família. A opção não ser ou excluir já não vai existir, porque já começou assim. Coisa muito diferente quando a mãe vai parir um filho, sai de casa, vai para o hospital, a criança fica em casa 1, 2, 3 dias, muitas vezes sem ver a mãe. Então os outros não deixam as crianças entrarem, deveria, seria obrigado a, mas não deixam. Então a criança sempre, ela se sente excluída de um ritual de entrada muito grande. Da mesma maneira, pensa, se existe uma morte na sua família e você é excluído de ser comunicado ou de poder participar do ritual, é uma exclusão. Só que a criança vive essa exclusão no nível mega. Então ela vai amar esse neném que chega? Não. Você já está ensinando desamor familiar. Um dia, pode passar anos escondido, mas um dia isso aparece. Para que apareça a fraternidade continue, vamos ensinar a fraternidade desde o começo. Até a próxima. Continue na TV CIV, aqui no site cienciadentrodavida.org e vamos para uma outra sociedade.